fato que Sonic the Hedgehog 3 é o filme que vai encerrar 2024 com chave de ouro. Reluz. Maldade, pode. Mas após 3 filmes cheios de ação, você sabe quais perguntas essa nova aventura precisa responder? Desde o lançamento do primeiro trailer, uma pergunta vem assombrando os sonhos dos fãs da franquia. Como exatamente o Dr. Gerald Robotnik está vivo? Isso é muito importante. Na verdade, esse é um questionamento central para entender em que ponto a gente está com essa nova adaptação. Porque, para quem não sabe, o Robotnik é avô do Eggman. E nesse filme, ele está interpretado também pelo ator Jim Carrey. E todos adoraram a vinda desses personagens para as telonas do cinema. Mas isso é um furo do cânone, correto? Nos jogos e principalmente na sua primeira aparição em Sonic Adventure 2, o Gerald já não está mais vivo há anos, tanto que existia uma teoria de que a aparição dele na produção ou era a ilusão do Eggman, ou o filme seria feito tanto no presente como no passado. Mas o novo trailer mostra que ambos os vilões, Neto e avô, estão juntos. Esse novo filme do ouriço precisa explicar exatamente como o Gerald ainda está vivo nos tempos do Sonic. A gente tem algumas teorias sobre isso que vão ser discutidas daqui a pouco. Então se prepare e pega a sua pipoca. Tá começando mais um Team Videos. Uma coisa que o novo trailer fez e deixou os fãs levemente decepcionados foi a não confirmação da presença da Amy nesse filme. Isso porque muita gente teorizava que ela estava presa com o Sonic, Knuckles e Tails, nessa parte onde os três são capturados. Mas os fãs continuam se perguntando se de fato vai acontecer da nossa querida Amy dar as caras na nova aventura do ouriço. Uma das possibilidades é que ela não apareça antes do final. Mas por quê? É até bem simples de explicar. A história do Shadow é muito complexa e longa de contar, e provavelmente não existe espaço para personagens como Amy, Green e Rouge. Claro que a esperança continua, porque ao que parece esse segundo trailer está utilizando um truque que a Marvel usou no terceiro filme do Homem-Aranha. Eles esconderam que os antigos heróis estariam na produção. Com Sonic, a Paramount deve estar fazendo a mesma coisa. Mas se a Amy aparecer somente na cena depois dos créditos, então quer dizer que a gente vai ter um quarto filme, o que também é muito legal. Você se lembra do final da segunda produção, quando o Eggman foi derrotado? Não existe a menor chance de alguém sobreviver a uma queda daquelas, você não concorda? Tá certo que Sonic tem uma narrativa super fantasiosa, mas esse personagem, Ivo Robotnik, é de fato um vilão que não sofre um único arranhão. Nos jogos e nas animações, ele sofre derrotas explosivas que com certeza fariam ele virar churrasquinho e bater as botas. Mesmo assim, ele continua voltando. Essa pergunta é tão importante quanto a do porquê o Gerald ainda está vivo. Pro vovô, a nossa teoria é que ele finalmente conseguiu construir a forma de vida suprema para a imortalidade, que no caso é o Shadow. E talvez ele tenha dormido todos esses anos em um tubo de gelo. Mas pro Eggman, o que seria? Porque ele parece ser indestrutível. Seria ele um robô e o verdadeiro Robotnik está seguro em outro lugar? Ou será que foi o suco de cogumelo que ele tomou que fez ele desenvolver invulnerabilidade? São muitas perguntas, mas desde que tenha o Jim Carrey no filme, a gente não reclama. Uma pergunta que pode ser a conclusão de todo o mistério é a possibilidade do Shadow ativar o canhão Eclipse. Como todo mundo sabe, essa arma definitiva é aquela que pode destruir planetas inteiros e que está no arsenal do Robotnik. Dessa forma, ele consegue ameaçar todos os países do mundo. Tanto que vai ser com ela que os vilões vão querer dominar o planeta. No cânone de Sonic, o canhão só ganha esse poder ao ser ativado pelas Esmeraldas do Caos, que já são conhecidas da franquia. Mas no trailer existe uma cena que mostra o Shadow dando força pro canhão. E além disso, a cor do raio de destruição é a mesma da energia do ouriço preto. Ou seja, é quase certo de que vai ser o poder do Shadow que vai dar força à arma mais poderosa do Dr. Robotnik. Isso muda completamente a história original. Mas até que tudo bem, porque os fãs vão ter uma surpresa. Mas será que essa é uma boa mudança? E se você tem um canhão a laser e tá planejando destruir a Lua, comenta a hashtag vilão pra gente te conhecer e ir impedir o seu plano do mal. Uma outra coisa que tá confirmada que vai rolar, mas que gera uma dúvida, é porque o Agente Rocha vai abandonar o Ivo Robotnik. A produção já revelou que o fiel escudeiro do Dr. Eggman vai desistir de trabalhar pro seu chefe. Mas como isso é possível? Desde a primeira trama, esse personagem demonstra ser inseparável do vilão.
Tanto que ele tá disposto a fazer coisas terríveis para ajudar o cientista malvado. Mas pelo que tá no trailer e também pelo que dizem as nossas fontes, Agente Rocha vai chegar no seu limite. Seria essa uma pista que ele tá indo pro lado do bem? Vamos descobrir quando o filme lançar em 25 de dezembro de 2024. No primeiro trailer ficou confirmado que o Robotnik iria se aliar ao Sonic e seu time para deter o Shadow. Mas é claro que teria uma traição por parte do vilão, porque o Eggman iria ficar do lado do Gerald. Até aí tudo bem, mas durante a conversa o protagonista entrega um de seus espinhos cheio de energia pro vilão, porque foi uma condição que ele pediu. A gente imagina que o Dr. Ivo vai utilizar esse espinho para criar o seu super robô Metal Sonic. Mas no segundo trailer fica claro que o Gerald quer destruir o planeta e não dominá-lo. Ao contrário do Eggman, que deseja ser o governante do planeta. Isso faz a gente pensar que no filme ambos vão ter objetivos diferentes. Ou seja, primeiro o Eggman vai estar ao lado do Sonic, mas depois vai trair o herói. E na sequência vai perceber que o avô é maligno demais. Então pode voltar pro lado do Sonic. Será que a gente vai ter uma redenção para esse personagem? A gente espera que não. O que não combina. Um dos grupos que mais faz parte da história do Shadow são os Black Arms, liderados pelo super vilão Black Doom. Gerald usou o DNA desse ET super poderoso para construir aquilo que ele chama de forma de vida suprema, que se tornou o Shadow. Isso significa que a existência desse grupo precisa ser apresentada nesse filme. Se isso não for verdade pro cinema, então a origem do ouriço anti-herói muda completamente, o que seria uma pena. Porque os Black Arms são a oportunidade perfeita para trazer o que os fãs dos jogos e dos filmes querem desde sempre: a saída do núcleo humano. E nem a gente que tá falando isso, sabia? Em praticamente todas as discussões do universo de Sonic, os fãs pedem que os filmes adaptem somente as aventuras do personagem e sua turma. Isso sem a presença humana. Com exceção do Robotnik, trazer os Black Arms para essa produção pode significar que finalmente a franquia vai dar adeus ao Tom, o que seria maravilhoso para os personagens. Mas isso leva a uma pergunta. Será mesmo que a Paramount, que é o estúdio que produz esses filmes, vai retirar o elenco de pessoas comuns? Isso vem sendo teorizado desde o final da segunda trama, quando ficou claro que, infelizmente, manter essa parte da história acabou prejudicando a adaptação e as críticas de muitos fãs sempre paravam nesse ponto. Tirando o Robotnik, o personagem do Tom e da Mad não conquistaram o interesse do público. E talvez seja a mesma hora dele abandonar a Terra e viver aventuras em outros planetas. Mas para isso significa que a empresa teria que estar disposta a fazer um filme que é 100% efeitos especiais. E talvez por isso mesmo que é quase certo que um dos maiores pedidos da base de fãs não seja atendido. Mas sabe qual parada precisa ser 100% respeitada? O nosso lance aqui, onde você lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Falando em efeito especial, tem um que vai custar muito para fazer, mas que precisa estar nesse filme: o BioLizard. Essa criatura foi o primeiro experimento do Gerald para criar a forma de vida suprema, mas como ele era incontrolável, o monstro acabou sendo preso. É uma versão antes dele conseguir criar o Shadow, que no fim do jogo Sonic Adventure 2 foi o chefão final, e também readaptado para o jogo Sonic X Shadow Generations. Esse lagarto de extremo poder pode ser sim o motivo que vai levar o Shadow e o nosso herói a lutarem juntos. E sim, tem uma teoria de onde ele possa estar. Provavelmente o Gerald escondeu esse monstro na Lua, e seja lá a batalha final entre eles. Se você prestar atenção ao segundo trailer, vai ver que o canhão Eclipse cortou uma parte do nosso satélite natural, provavelmente porque é ali a prisão do BioLizard. Ou quando o Shadow trair o Gerald, o doutor se veja forçado a utilizar seu plano B. Não pode ser. Como todo mundo sabe, o Shadow tem muito efeito no passado do Sonic, porque ele foi utilizado pela Gun muitos anos atrás para combater vilões que só aparecem no jogo Sonic 2006, como a história do Silver e do Memphis. Mas graças às Esmeraldas do Caos, o Shadow tem até mesmo o poder de controlar o espaço-tempo, o que pode significar que o plano dele seja utilizar as joias para viajar para o passado e salvar a Maria.
Será que é esse evento que acaba trazendo Memphis e o Silver para um quarto filme? Trazer Jim Carrey para interpretar dois personagens dessa vez é de fato um grande avanço para a franquia. Mas o que pouca gente sabe é que o ator anunciou a sua aposentadoria para os próximos anos. Isso quer dizer que não teremos o Ivo Robotnik para o quarto filme. E Sonic 3 vai ter que encerrar a presença desse personagem de uma vez. Porque sim, a gente vai dar adeus ao Eggman nessa história. O futuro provavelmente vai focar em vilões como Memphis. A não ser que Sonic 3 seja de fato o último da franquia. Será que o ouriço mais rápido do mundo vai nos deixar nesse filme? Você percebeu que existe muita coisa que precisa ser respondida? E você deve estar se perguntando: como a produção vai ter tempo de responder todas essas questões? E spoiler, não vai. O terceiro simplesmente não vai ter o tempo suficiente para cobrir tudo o que a gente discutiu. Pelas nossas contas, seria necessário um filme de pelo menos 3 horas de duração para resolver isso. Mas é muito improvável. Ou seja, a verdadeira questão é: quais dessas perguntas vão ficar sem resposta na adaptação? E se o filme apressar muitos pontos da trama, ele corre o risco de deixar os fãs insatisfeitos, especialmente aqueles que acompanham a franquia há anos pelos jogos, quadrinhos e games do universo. Equilibrar tudo isso é um enorme desafio, mas a gente espera que o filme dê preferência às histórias mais importantes agora, e até escolham responder o resto em um próximo filme. Até porque manter o público intrigado é a chave para garantir o sucesso do universo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!